E aí galera, tive a ideia de trazer para o canal feitos e momentos relacionados àqueles personagens que já apareceram e que vão aparecer em filmes e séries. Dessa forma podemos ver do que são capazes e entender melhor como seus poderes funcionam. Por isso seria bem legal deixarem suas sugestões aí nos comentários. E não esqueçam de deixar aquele like, porque me ajuda muito com o crescimento do canal. E assim fico sabendo se estão gostando do conteúdo. E para o vídeo de hoje, vamos ver 5 coisas que a Feiticeira Escarlate deve ou pode fazer no Multiverso da Loucura. Mas sem muita enrolação, vamos direto ao ponto. Projeção astral. No primeiro capítulo de Império Vingadores, Pantera Negra liderou os heróis até a Ilha Selvagem, onde os Kotati estavam dominando tudo. Para isso escolheu uma equipe com alguns dos melhores Vingadores e os enviou. Mas antes, deu informações bem legais como a magia de Odin e do Mago Supremo trabalhando juntas de um modo sensitivo. Dessa forma, ajudando a encontrar facilmente seus oponentes. Assim que a galera chegou ao destino, logo sofreu um ataque e perceberam que Xena teve sua mente manipulada. A moça estava convicta de que devia ajudar os Kotatis a acabar com todos os animais da Terra e fazer os vegetais prosperarem cada vez mais. Para piorar, Dr. Voodoo disse que a magia Kotati incapacitava seus corpos, mas ele e Wanda são versados em libertar suas mentes das limitações físicas. Ou seja, a bruxa foi direto para o plano mental, libertar a Xena daquele controle. O problema aí foi a resistência. Nesse plano, a pessoa pode se defender e atacar mais ou menos como acontece no plano físico. Então a Wanda preferiu não atacar e sim pedir ajuda do Kevin para acalmar sua esposa. Mais uma vez afirmando que a feiticeira é excelente no plano astral e não está limitada apenas a usar como um modo de viajar rapidamente sem se mover fisicamente. Projeção de energia. Desde a primeira vez que apareceu no cinema, veio usando as projeções, então é bem simples, mas ainda assim vale a pena mencionar aqui no vídeo. E para hoje escolhi o capítulo 9 da sua solo de 2016. Nesse dia, a bruxa relaxava para manter sua mente saudável, e mesmo a quilômetros sentiu a aproximação do irmão. Assim que chegou, os dois conversaram e Pietro queria que ela entrasse para a luta, porque com sua magia poderia facilmente acabar com a guerra civil. Mas ela não quis e os gêmeos discutiram com direito ao Pietro debochar, dizendo que sua irmã casou com uma máquina. Nas décadas passadas, vimos os gêmeos discutindo, mas foi nesse dia que o pau quebrou com direito à projeção de energia para todo lado. Mercúrio caindo por cima das coisas e correndo ao redor da feiticeira para diminuir o oxigênio. Ainda assim, o ataque que chamou a atenção foi justamente quando a Vingadora mirou a energia em um único ponto, porque sabia que correndo daquele modo, o velocista teria que chegar onde ela queria, consequentemente parando. Gosto desse ataque porque ela se mostrou bem inteligente e com certeza o fato dos dois estarem muito próximos também contribui para saber como lidar com super velocistas. Teletransporte. Vários feiticeiros usam, alguns com mais facilidade e outros nem tanto, porque aparentemente precisa de uma boa quantidade de energia mágica, tanto que o Icano e o Dr. Voodoo já comentaram sobre isso. Um momento que acho bem interessante pela carga emocional foi em Vingadores vs X-Men, quando a Hope quis ir embora com a Wanda, porque aparentemente começou a ficar com medo do Ciclope e da Emma com os fragmentos da Fênix, como se a menina achasse mais confiável ficar com os Vingadores do que com aqueles que estavam sendo influenciados pela entidade. Também foi aí que aconteceu a famosa cena que os fãs comentam até hoje, quando Scott segurou o braço da Wanda e sentiu o incômodo por causa da magia do caos, já indicando uma forma de derrotar os hospedeiros da entidade. E sem esquecer de mencionar, tem outra coisa que é bem interessante. A Wanda não precisa usar exatamente um feitiço para ir de um lugar ao outro. Nessa mesma HQ e na solo da Jean de 2017, mostrou que manipulando a realidade
tem o mesmo efeito, ou seja, tirando alguém de um lugar e colocando no outro. O engraçado sobre isso é que quando a Jean viu as pessoas se desfazendo, pensou que a Vingadora estava apagando a galera da realidade. Meditação. Por muito tempo, muita gente pensou que a Wanda não tinha concentração ou coisa assim para focar nos estudos e feitiços, tanto que mostrei algumas vezes que em vários momentos chegou a passar horas meditando para realizar encantamentos e concentrar uma boa quantidade de energia. A própria Agatha ensinou essas coisas a ela décadas atrás. Em Vingadores Sem Rendição, falou seriamente com o irmão, que sendo impulsivo poderia colocar alguém em perigo, e como saiu da equipe, pouco depois ficou preocupada para saber se estava tudo bem. Por isso começou a levitar e se concentrar para procurar o Mercúrio correndo pelo planeta, facilmente vendo que o Platinado só precisava de um tempo sozinho. Outro ponto super importante sobre Vingadores Sem Rendição é que esse quadrinho quebrou muito aquela coisa do Pietro super protetor. Ele mesmo admitiu que sua irmã é poderosa e não precisa de proteção, tanto que em Mercúrio Sem Rendição foi a Wanda quem mais agiu para ajudá-lo a voltar para a dimensão principal. Gosto de citar esses detalhes porque é como sempre digo, os personagens evoluem, não dá para se prender a um acontecimento ou saga que aconteceu há décadas. Os gêmeos Maximoff não são resumidos ao velocista sem paciência e à bruxa sem controle dos poderes. E para terminar temos a telepatia, com os rumores da Feiticeira Escarlate enfrentando telepatas em Multiverso da Loucura. Quis comentar sobre isso. Além do feito mais ou menos recente sobre a projeção astral, tivemos outro que foi bem rápido, mas ainda assim impressionante, e aconteceu logo no começo de Fabulosos Vingadores de 2015. Ali, os gêmeos não estavam se falando direito, e Mercúrio começava a mudar seu pensamento com relação a muitas coisas, principalmente seu comportamento impulsivo. Wanda, que estava irritada, não queria muito papo e ainda vivia com a recente descoberta que Magneto não é o pai biológico. Por isso, os gêmeos tentavam se aproximar mais das suas origens reais. Durante uma missão, no meio da rua, Pietro viu a irmã e mesmo em alta velocidade, a feiticeira conseguiu se comunicar com ele. O que eu acho impressionante é a velocidade que isso aconteceu e também como ela conseguiu reconhecer que era ele no meio de tanta gente. Talvez o fato de serem próximos possa ajudar, mas ainda assim é muito interessante como isso aconteceu tão rápido. Quem sabe tenha usado magia para aumentar sua velocidade de pensamento. É um feito interessante pra gente discutir. Mas e aí galera, curtiram o vídeo? Se gostaram, não esqueçam de deixar aquele like, se inscrever e ativar o sino das notificações para não perder os próximos. Podem deixar suas sugestões porque eu tô sempre de olho e assim fica mais fácil saber o tipo de conteúdo que querem por aqui. E para quem quiser me seguir nas redes sociais, é só pesquisar pelo @dinostalgico. Uso o mesmo endereço em todas elas, então é bem fácil me encontrar. Até o próximo!